Hoje é dia 3 de janeiro, estamos iniciando o ano de 2008, um sol muito bonito aqui em Criciúma. Vamos conversar algumas coisas para 2008. Jafa, no consultório, tem aparecido mais de uma vez algumas pessoas com uma demanda diferenciada. Algumas pessoas, elas durante a vida desenvolveram como característica uma visão fragmentada do mundo das coisas, como se vissem as particularidades, os pormenores, uma grande aptidão para ver as coisas pequenas que se passam. Claro que isso por si somente não apresenta nenhum defeito ou algo desse tipo. É apenas uma característica, como outras. Acontece que tais pessoas, às vezes, elas se queixam, porque quando olham para o mundo e tentam entender o mundo no seu conjunto, na sua amplidão, elas se sentem fragmentadas. Elas não conseguem juntar os pedaços de modo a ter uma visão plena do mundo. Parece que elas conseguem ver pequenos pedaços. Ora vem um fato político, ora vem um fato econômico, mas dificilmente conseguem juntar tudo isso num conjunto só. Quando olham para elas mesmas, às vezes o mesmo ocorre. Elas conseguem ver pedaços de sentimentos, pedaços de vivências, pedaços de coisas, mas não conseguem olhar para elas mesmas e conceber um todo. Isso, às vezes, quando elas necessitam de fato de uma vivência do todo, isso pode ser problemático, bastante problemático. E similar a isso, e também complementar, muitas vezes algumas pessoas terminam um ano e se sentem, puxa, eu não vivi esse ano, eu vivi partes desse ano. Outras, quando terminam um casamento, o homem chega em casa, a esposa diz, olha, acabou, eu vou ficar com as crianças, você pode tomar um outro caminho, o casamento foi terminado. Aí ele se sente, diante disso, ele se sente como que fragmentado. Nossa, parece que eu estou quebrado em pedaços, não consigo mais juntar as partes. Isso acontece também com algumas pessoas que, num acidente automobilístico, por exemplo, perdem a perna, um braço, e aí, ou uma mulher que vai a um cirurgião e tenha que tirar um seio inteiro por conta de um câncer que ameaça uma metástase, e aí ela não se sente mais uma mulher inteira, ou o rapaz que perdeu a perna no trânsito não se sente mais um homem completo. Essa é a questão de hoje. Em tais casos, como restituir a estas pessoas uma visão de conjunto? Como restituir aquilo que foi perdido e que faz com que a pessoa entenda que agora ela não é mais um todo? Como fazer isso? Claro que no jargão popular existem máximas sobre isso, né? A pessoa perde uma perna, você diz, não, então coloque uma prótese. Perdeu um grande amor, você só vai tratar então tendo um outro grande amor. Perdeu um filho, numa viagem, numa cirurgia, num acidente de trânsito, então só agora tendo um outro filho. Bem, infelizmente não é sempre assim não. E muitas vezes a pura substituição daquilo que partiu não ocasiona a cicatrização existencial daquilo que se passa com a pessoa. Mas então como fazer, né? Qual é o recurso que a gente pode usar aqui nesses casos? Bem, há várias maneiras. Vamos ver algumas delas. Durante a vida, acompanhando a historicidade de uma pessoa, há muitos movimentos de conjunto. Aristóteles, quando formatou sua lógica, que só teria depois de muito tempo esse nome, quando foi compilada, ele trabalhou as questões dos termos singulares, particulares, universais. Então, se eu digo assim, todas as pessoas da região estão na praia, a cidade está vazia, isso é um termo universal.
eu não deixei ninguém de fora. Ou nenhuma pessoa ficou na cidade, também é um termo universal. Então, o que faz alguém que trabalhe com a filosofia clínica é simplesmente acompanhar na história da pessoa a aparição dos termos universais e ver a adequação destes termos universais aos problemas que a pessoa está vivendo. Por exemplo, você descobre que uma senhora que perdeu 2 filhos num acidente de trânsito, e a gente está vendo direto nos jornais o que está o nosso trânsito, né? É impressionante. Só de embriaguez, 33%, dizia o jornal aqui no estado outro dia. Pois então, uma senhora que perdeu 2 filhos num acidente de trânsito, como ela se sente quebrada, a vida terminou, o que fazer para restaurar a unidade existencial dessa pessoa? Bom, após o choro, a dor da perda, e é uma coisa natural que aconteça, na historicidade dessa pessoa, nós vemos, por exemplo, alguns termos universais, como jantar com amigos, bater papo com amigos, é uma coisa que a deixa existencialmente unificada. Ir para a cozinha e fazer aqueles velhos bolos que ela aprendeu com a avó dela, lá da região italiana, é outra coisa que a deixa inteira. Outra coisa que a deixa inteira são determinadas leituras. Ela gosta de ler autores que para ela elevam o espírito e tudo mais. Bom, então o que se faz nesse caso, provavelmente, é levar essas condições à dor que a pessoa está vivendo. Claro, desde que tenha a ver. Muitas vezes não tem nada a ver. E só pela história da pessoa nós saberemos se tem a ver. Em tal caso, essa mulher, ao se reunir com amigos e bater papo, ao fazer essas coisas, ir para a cozinha e fazer seus bolos, suas massas, provavelmente ela começa a cicatrizar e restaurar esta unidade existencial que foi fragmentada. Aqui, no consultório, costuma surgir um evento muito interessante que muitas pessoas perguntam, mas doutor, o que tem a ver o fato de eu ter perdido tal pessoa em minha vida e de me sentir todo quebrado com o fato de o senhor falar que me ajudaria a ler determinadas coisas ou fazer bolos e massas? O que tem a ver uma coisa com a outra? É natural que essas perguntas surjam, claro, porque a pessoa muitas vezes não vê relação entre causa e efeito, não vê de que maneira uma coisa ajudará a outra, a não ser como um paliativo. Mas é que na malha intelectiva de cada pessoa, as coisas não se passam de um modo cartesiano, elas têm essas demandas diferenciadas. Por último, Jafa, terminando essa parte, é muito usual, e principalmente nas aulas que eu faço pelo Brasil, que me perguntem, bom, eu fiz aquilo que o senhor estava falando, tal, e só que eu sinto como se ainda não tivesse totalmente restaurado. Ora, é muito natural que não se sinta. Um automóvel que se quebrou por inteiro, você manda consertar, esse automóvel, por melhor que seja o conserto, às vezes você liga o motor e sente um ruído, a porta range de um modo diferente, uma parte da pintura não ficou boa, são pequenas sequelas que ficam, dependendo da dimensão do que aconteceu, essas sequelas ficam. Para quem não conhecia a pessoa, isso pode ser imperceptível, mas para quem conviveu durante bom tempo com essa pessoa, isso é bastante visível, é bastante perceptível. Bem, é evidente que com essas colocações eu não quero ensinar uma receita de como fazer determinadas coisas, apenas estou relatando um dos modos pelos quais nós fazemos certas restaurações existenciais. Quero agradecer já mais essa oportunidade. Estou de passagem por Criciúma, vindo de Florianópolis. Agora amanhã de manhã já sigo para Porto Alegre e aí retomo uma jornada imensa de viagens aí pelo Brasil. Lúcio, obrigado pela tua participação. Feliz 2008. Obrigado. Para os ouvintes também. Um grande abraço.